No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu encontrei o caminho da paz financeira, como é que eu me mantenho nele e também vou te dar um passo a passo para você encontrar o seu caminho da paz financeira, para você resolver os seus problemas e ser mais feliz na sua vida financeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira. Aqui você vai encontrar conteúdos para melhorar a sua vida financeira. E se você quiser realmente melhorar, é só colocar em prática o que eu ensino nos vídeos aqui do canal. Já aproveita e deixa o seu like se esse assunto é do seu interesse. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente. E por que o caminho da paz financeira e não a paz financeira? Porque para a gente conquistar a paz financeira, primeiro nós precisamos estar no caminho. Porque a gente geralmente não está no caminho da paz financeira, é por isso que a gente não consegue se sentir em paz. E no momento que a gente consegue descobrir esse caminho, a paz gradualmente vai chegando na nossa vida e também vai dando um equilíbrio para que a gente se sinta em paz e para que a gente também alcance os objetivos financeiros que a gente precisa e que a gente quer para que a gente consiga ter uma vida plena. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai perceber a diferença entre o caminho da paz financeira que te leva para a paz financeira e também como é que eu fiz. Eu vou contar para vocês a minha história e como é que eu desenvolvi esse pensamento de encontrar o caminho da paz financeira e que me mantém hoje, até hoje, nesse sentimento e nessa situação de paz e também de equilíbrio financeiro. Eu sei que às vezes, dependendo da situação que você pode estar passando, de infelicidade com a sua situação financeira, de endividamento, de confusão com as suas contas, de não conseguir se organizar, de estar pensando em algum objetivo mais feliz para a sua vida e você não consegue nem se estruturar para isso. E é bem possível que é porque você não está conseguindo encontrar o caminho. E esse caminho eu vou te mostrar no vídeo de hoje, para você perceber que é possível, sim, mesmo numa situação difícil, você conseguir sair dele e alcançar os seus objetivos. Você conseguir fazer uma mudança na sua vida financeira e que vai repercutir nas outras áreas da sua vida, vai repercutir positivamente. E é difícil isso? É muito difícil de fazer? Não é difícil. É um passo a passo que qualquer pessoa pode executar, desde que queira de verdade, desde que queira dedicar um tempo, que pare para conseguir colocar as ideias em ordem e seguir esse passo a passo. Não tem dificuldade nenhuma, a não ser aquela dificuldade que a gente tem de parar para fazer, da gente se conscientizar que precisa fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, quer na nossa vida financeira, quer na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Mas aqui a gente vai falar da situação financeira e é que repercute bastante nas outras áreas. Afinal, quando nós não temos uma vida financeira equilibrada, geralmente isso afeta muito a nossa vida. Então a gente vai ver no decorrer do vídeo, eu vou tocar nesses assuntos também, em paralelo com a minha história e como é que eu venci fracassos várias vezes e consegui encontrar o caminho da paz financeira. E foi ele que me deu também felicidade, segurança e uma situação em que eu pudesse pensar melhor na minha vida e também ter aquilo que eu gostaria de ter. E eu sei que pode parecer que é para ficar aqui no canal. É também. Mas se você não olhar até o final, você não vai entender o encadeamento dos fatos e também como é que esse passo a passo fez parte dessa transformação da minha vida e que também pode transformar a sua. A gente não consegue, infelizmente, aprender alguma coisa se a gente não tiver a ideia completa. E é por isso que eu peço para que você fique até o final, para que você receba esse benefício também. Afinal, eu fiz para que você pudesse também, de alguma forma, ter um pouco mais de rapidez do que eu tive para aprender de tanto quebrar a cara na minha vida financeira até que eu pudesse encontrar esse caminho. Então fica até o final, faz esse favor para você mesmo, se dá essa chance para que você possa sair de uma situação, para que comece a clarear o caminho para você. Não importa a situação sua,
não importa quanto é que você ganha, não importa qual é a sua renda, não importa se é desorganização que você tem, se é endividamento, se o seu dinheiro não está chegando até o final do mês, se você não está atingindo os seus objetivos. E isso serve para qualquer coisa da nossa vida financeira. Porque, no fundo, a gente está tratando aqui de educação financeira, mas de um jeito simples, de um jeito leve, para que você não precise pensar que precise de ideias mirabolantes para transformar a sua vida. Você precisa, sim, é de um pouco de dedicação. Então, vamos lá, vamos parar de falar um pouco sobre isso e ir mais direto ao assunto, começando pela minha história. Quando eu precisei, eu tive ajuda de muitas pessoas que me ajudaram a sair de uma situação difícil financeiramente falando, de uma baita de uma pindaíba. E é por isso que hoje eu também gostaria de que você conseguisse receber esse conteúdo. É a forma que eu tenho de retribuir as coisas que eu recebi lá atrás e que me ajudaram também a vencer essas dificuldades. E provavelmente você também queira ter uma vida mais tranquila, ter mais lazer com a família, poder viajar, fazer planos, quem sabe reformar ou comprar uma casa nova, trocar de carro, se livrar das dívidas, tornar possível os seus sonhos. E isso é possível? Claro que é. Se foi comigo, é possível com você. Não existe mágica e nenhuma impossibilidade. Só depende que você mude, de repente, alguma coisa que você está fazendo e você vai conseguir fazer isso. Que foi o que aconteceu comigo e que vocês vão perceber na minha história. E como é que eu consegui encontrar o caminho da paz financeira? Não foi tão simples assim, porque eu não sabia nada de educação financeira. Então foi a duras penas até que eu descobrisse. E levaram vários anos. Isso não quer dizer que para você vai levar todo esse tempo, porque na verdade eu vou passar para você depois um passo a passo do que eu fiz. Então você pode muito cortar caminho e começar a melhorar agora. Então vamos lá. Aos 21 anos eu acabei tocando um negócio que era do meu pai que faleceu. Eu era estudante, não sabia nada do assunto. E depois de 5 anos, o que aconteceu? Eu quebrei pela minha falta de habilidade, pela falta de conhecimento, de experiência, pela falta de conhecimento em finanças. E acabei quebrando. E o pior que quebrar é ter ficado devendo muito. Fiquei devendo muito dinheiro nessa época para os credores. E o que eu fiz? Eu acabei terminando meu curso técnico, eu estudava durante esse período também à noite, e eu fui buscar uma oportunidade na capital. Só que para ajudar, nesse período também acabei tendo um problema de saúde, precisei fazer uma cirurgia e fiquei vários meses parado. Olha a situação, devendo um monte, com problema de saúde, com cirurgia para fazer e que eu acabei fazendo, graças a Deus, e eu restaurei a minha saúde, um problema no quadril que eu tenho. E é claro que para passar por essa situação difícil, eu contei com a ajuda de alguns amigos e também parentes. E depois eu fui à luta, fui atrás de emprego. Eu tinha dito para os meus credores que eu ia pagá-los, eu não sabia como, mas eu ia pagar todos eles. Então eu fui para a capital, consegui um estágio na área de eletricidade e depois fui efetivado. Então, para resumir, depois de 2 anos guardando dinheiro, trabalhando dia e noite, fazendo hora extra, eu consegui pagar as minhas dívidas, paguei todos os credores. Interessante que eu consegui alguns descontos também sobre a minha dívida, porque alguns daqueles credores nem acreditavam que eu ia pagar de fato, porque eu tinha saído de uma situação de lá muito ruim. Então, eles acabaram me ajudando um pouco, de fazendo desconto, não cobrando juros, porque eles não acreditavam que iam receber e acabaram recebendo isso. Então, foi uma fase vencida, né? Paguei todas as dívidas depois de todas essas dificuldades. Então, vejam bem, 7 anos se passaram, eu tinha trabalhado bastante e eu não tinha juntado nada. O meu patrimônio era zero. Pelo menos eu já não tinha mais dívidas naquele momento. E olha que interessante, naquela época eu não fazia essa conta de quanto tempo eu tinha levado, esses 7 anos que se passaram. Isso eu cheguei à conclusão depois, porque eu era bem mais novo, então aquilo não fazia muita diferença na minha vida. Eu não sabia que fazia diferença na minha vida, quando na verdade fazia. Os meus planos eram bem superficiais. Eu não pensava com clareza no que eu queria no meu futuro. Eu queria, na verdade, ter emprego e trabalhar e ter o meu dinheirinho.
Era assim que eu pensava. Essa era a minha ideia na época sobre finanças. Conhecimento sobre educação financeira, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então a minha vida financeira era levada a mais ou menos esse toque da minha ignorância sobre o assunto. Para resumir para você, depois desses 7 anos, passaram mais 8, em que, sem conhecimento sobre educação financeira, eu acabei me casando, aluguei um apartamento maior, comprei um carro, acabei me separando, me endividei de novo, passou mais alguns meses, paguei todas essas dívidas da separação, acabei comprando uma casa financiada, fui para a rua do emprego que eu trabalhava, acabei abrindo um negócio próprio. Esse negócio próprio foi roubado depois de um tempo, era um comércio de materiais elétricos e eu também fazia serviço. Esse negócio foi roubado, fiquei só com as dívidas do banco, tive que vender minha casa de novo para pagar as contas que eu tinha, vendi o rescaldo da loja, os materiais que sobraram do roubo e vendi a minha casa para zerar minhas contas. Paguei minhas contas de uma forma muito ruim, hoje eu vejo isso, porque eu não corri atrás de direitos que eu tinha ou possibilidade de reduzir minhas dívidas, mas paguei, ou seja, passaram mais 8 anos e eu zerei de novo. E tinha perdido também o meu emprego. Então veja bem, eu acabei passando por tudo isso e sem educação financeira. E, ou seja, passaram 15 anos e eu trabalhei, eu tinha trabalhado bastante, eu sabia trabalhar, tinha respeito profissional, mas eu perdi tudo. Tudo que eu tinha juntado trabalhando, que não era muita coisa, mas eu estava zerado. Então, a pior conta que hoje eu faço é que passaram 15 anos de trabalho e naquela época eu estava zerado de novo, sendo que eu tinha tido oportunidades. Só que a falta da educação financeira não me fez abrir os olhos para muitas coisas. Hoje eu vejo que uma das causas foi essa. É claro que tiveram outras, mas se eu tivesse essa visão do cuidado financeiro, do cuidado com o dinheiro, é bem provável que aquela trajetória teria sido bastante melhor. E eu lembro que o que me doeu mais foi ter vendido a minha casa para pagar as contas. Quando eu saí da casa, eu chorei de tristeza porque eu tinha perdido a minha casa e fui morar de aluguel. De certa forma, depois eu tive um alívio, porque eu estava zerado mais uma vez, eu não tinha mais dívidas, pelo menos eu podia recomeçar. Eu tinha um emprego CLT na época, acabei, né, por conta desse roubo, desistindo do negócio e acabei trabalhando de empregado, mas com uma sensação também de impotência sobre tudo aquilo que tinha acontecido, sobre o tempo que tinha passado e eu não tinha conseguido nada. E nessa época, sem conhecimento sobre finanças, sem cuidar do dinheiro, comecei a pensar que eu estava fazendo alguma coisa errada, obviamente. Mas isso não era muito claro para mim. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente para mudar o cenário dali para frente, já que eu tinha uma nova oportunidade. Daí para frente foi uma fase mais reflexiva e que eu me dei conta que eu trabalhei 15 anos e estava zerado de novo. E eu sabia trabalhar, só que eu também estava um pouco mais velho, né? 15 anos passaram e talvez eu não tivesse novamente novas oportunidades. E eu comecei a me questionar, né, sobre isso. Mas como eu sabia trabalhar, eu não tinha medo e nem preguiça de trabalhar, e eu tinha respeito profissional, eu comecei a pensar que eu ia correr atrás desse prejuízo e que eu ia mudar isso. E eu ia descobrir o que fazer para não passar mais por aquela situação. Eu não queria mais passar por aquilo mesmo. Porque, pensa bem, depois de trabalhar todo esse tempo zerado, imagina se acontecesse de novo depois de um período. Então eu ia fazer de tudo para que isso não acontecesse mais. Eu não queria mais passar por aquela situação de estar zerado. Mas o que eu queria de fato não estava muito claro para mim. E eu comecei a me questionar o que eu queria de verdade. E eu confesso que nunca antes eu tinha feito isso. E o mais surpreendente é que, por algum tempo,
eu não tive a resposta do que eu queria de verdade. E fazer esse questionamento é que foi o que começou a mudar o jogo para mim. Porque quando a gente se pergunta, a gente começa a ter algumas respostas. E a minha resposta inicial era que eu estava com muito medo, eu tinha medo, eu não queria passar mais pela situação de perder tudo. Eu não queria passar por um roubo de novo. Eu não queria ficar desempregado de novo. Eu não queria perder o meu negócio de novo, caso eu tivesse. Então, na verdade, eu não queria mais sentir medo. Eu não queria passar mais por aquela situação. E o que eu percebi? Que essas coisas me fizeram pensar em paz, em ter paz. E era isso que eu queria. E a minha resposta acabou chegando. O que eu queria era ter paz na minha vida. Não passar mais por aquelas situações. Porque foi muita turbulência, foi muita confusão que envolvia dinheiro, dívidas, ter que entregar bens. Isso bagunça a nossa vida, isso acaba com a saúde da gente. Então eu descobri que o que eu queria dali para frente era ter paz. E como é que eu ia conseguir paz? Como é que eu ia chegar a essa paz que eu descobri que eu queria? Bom, se eu não queria mais passar por aquilo e eu tinha medo, eu precisava de uma condição de segurança. Então eu comecei a pensar em segurança, como buscar segurança para eu conseguir conquistar e ter essa paz. E eu sempre ignorei dinheiro na minha história. Ou seja, eu tinha muito interesse em trabalhar, mas eu não tinha cuidado nenhum com a minha vida financeira, com o cuidado com o dinheiro. Assim como eu recebia o dinheiro, ele acabava desaparecendo, ou num curto ou num longo período. E isso era claro, porque eu não tinha educação financeira e nem pensava nisso. E as coisas vão ficando mais lógicas. E de onde vinha essa falta de segurança, então, que não me levava à paz? Obviamente que essa falta de segurança vinha de eu não ter esse cuidado com o dinheiro e de nem saber como fazer. Então ficou claro para mim que eu precisava de segurança, eu precisava de conhecimento e o que fazer com o meu dinheiro, com o que eu recebia. E dali para frente, depois que passaram esses 15 anos, né, e que eu comecei a trabalhar CLT, os meus rendimentos eram muito mais baixos. Mas mesmo assim, eu sabia que era possível fazer alguma coisa diferente. Porque logo que eu paguei as dívidas, pelo menos eu fechei as torneiras. Isso eu fiz de bom, sem conhecimento nenhum. Passei a não gastar nada, reduzir minhas contas para até decidir o que eu ia fazer, como é que eu ia agir dali para frente. Então eu acabei descobrindo que eu precisava de segurança e eu precisava aprender sobre educação financeira. Eu não tratava com esse nome. Não era assim. Eu pensava, "Ah, o que eu faço com o meu dinheiro? Como é que eu lido melhor com ele? Como é que eu desenvolvo mais segurança para que eu não passe por aquelas situações de novo?" E veja só, eu não queria ficar rico. Eu não queria ficar milionário. Eu só queria ter de novo a minha casa, o meu carro, poder ter o meu emprego, ter um plano de saúde. Eu queria poder tirar férias, ter um dinheirinho guardado. Eram esses os meus planos. Por quê? Porque no fundo era isso que eu pensava que me traria paz. Como de fato vocês vão ver que isso acabou me levando gradualmente para a paz. Mas era isso que eu queria. Eu não queria ficar rico e nem queria ficar milionário, não era isso. Eu queria ter uma sensação de paz e que eu tinha controle sobre as minhas coisas, sobre a minha vida financeira, enfim, sobre a minha vida. E não ficar no risco daquela turbulência toda que eu tinha passado. Afinal, o tempo tinha andado para mim e eu já tinha queimado 15 anos em todas essas confusões que aconteceram. Eu parei para analisar e percebi que aqueles 15 anos que tinham passado, eu estava totalmente fora de um caminho que pudesse me levar para a paz, do jeito que eu estava fazendo, trabalhando, não cuidando do dinheiro, trabalhando sempre. Estava me esforçando, mas não cuidando do dinheiro, eu não ia conseguir chegar à paz, é claro que não. Porque a gente precisa cuidar das finanças. E foi isso que eu me dei conta, que dali para frente eu não podia mais negligenciar isso,
que eu tinha que encontrar esse caminho para encontrar a minha paz financeira. E foi isso que eu fiz. E eu vou resumir para vocês num passo a passo que eu prometi. Eu vou concluir a minha história e vou passar para vocês como é que eu fiz de uma forma mais resumida, para que vocês consigam colocar em prática isso até começar hoje, se vocês quiserem. Desse ponto em diante, eu tinha clareza do que eu queria, e eu queria ter paz financeira. Só que agora o que eu precisava? Eu precisava descobrir como fazer isso. Como é que eu ia chegar lá? Como é que eu ia encontrar esse caminho, o caminho da paz financeira? Que tipo de assuntos eu precisava estudar? O que eu precisava fazer na prática para que as coisas mudassem? Então eu comecei a pesquisar e tudo que indicava que eu precisava era aprender sobre educação financeira mesmo, porque eu era totalmente leigo nisso. E, de certa forma, eu resisti isso por algum tempo, tentando inventar a roda. E é claro que isso não teve muito resultado. Eu tive resultados pequenos porque eu conseguia, por exemplo, não me endividar, não gastar. Isso fez uma diferença no início. Mas eu estava fazendo isso muito mais por medo do que por entender o que eu estava fazendo. E isso era muito importante. Porque quando a gente aprende educação financeira, a gente não age mais com medo, a gente age com a razão, com a inteligência que nós temos para que isso nos ajude. E o interessante é que essa coisa da resistência e também da reflexão me ajudou, porque eu estava sendo, de certa forma, um pouco arrogante, pensando que eu ia resolver do meu jeito, não querendo aprender com essa resistência. O que eu precisava era de uma dose de humildade também, para saber que eu precisava aprender. Ora, tinham passado 15 anos e eu tinha perdido tudo? Será que eu não precisava de humildade? É claro que eu precisava. E isso também acabou sendo benéfico, porque aí eu passei a estudar também com mais afinco, para perceber que realmente eu não sabia nada e precisava aprender. E para não dizer que eu não sabia nada, é claro, eu fazia aquela lista de contas que eu tinha e eu comecei a olhar o que eu podia cortar. Então, esse foi o meu começo, foi fazer uma lista simples do que eu tinha de gastos e olhar o que eu precisava cortar por conta daquele salário baixo que eu tinha e eu precisava me encaixar nele e, como eu já tinha falado, eu precisava fazer sobrar. E essa foi minha ação inicial e também um pouco de conhecimento. E essas coisas começaram a fazer sentido para mim. Lá pelo terceiro mês, depois de começar a reduzir, olhando para a minha lista, eu comecei também com mais conhecimento a ter mais resultado e medir em percentual quanto é que eu estava conseguindo reduzir. E no terceiro mês eu tinha reduzido em torno de 5 a 6% a minha conta. Já era alguma coisa e eu tinha certeza que funcionava, que dava certo, que tinha um jeito de eu melhorar aquilo. Então eu comecei a ter um resultado e também a razão, consciência do que eu estava fazendo. E isso foi muito bom, porque era muito diferente de tudo que eu já tinha feito antes. É claro que eu me dava conta, por exemplo, de pensar quantas oportunidades eu tinha perdido porque já tinha passado tanto dinheiro na minha mão e eu não tinha cuidado, né? Eu já tinha trabalhado tanto e não tinha cuidado do dinheiro. Mas tudo bem, eu podia fazer dali para frente. E isso foi me dando força para que eu pudesse continuar esse trabalho que estava dando resultado. E uma outra coisa que ficou bem evidente, né? Que mesmo tendo sofrido com a perda da minha casa, a venda da minha casa para pagar as dívidas, naquele momento tendo que cortar consumo e viver com menos, eu estava vivendo, começando a viver uma sensação de paz. Eu estava sentindo paz, porque as coisas estavam sob controle.
e eu sabia que eu estava no caminho. E isso é muito importante. Quando a gente começa a perceber que a gente está no caminho e começa a ter um resultado, é a gente aproveitar esse resultado também. É aproveitar esse sentimento que vai dar certo para continuar. Aproveitar esse sentimento de paz que a gente tem quando a gente percebe que a gente tem o controle. E você pode ter o controle da sua vida financeira, desde que você queira. Você vai perceber agora no resto da minha história. E hoje eu entendo muito claramente que só deu certo porque eu tinha escolhido esse caminho, porque eu me determinei a fazer, e mesmo com dificuldades, mesmo com resistência, mesmo falhando, eu não desisti e continuei fazendo. E é isso que importa. E não vai acontecer para você de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que vai acontecer mais rápido do que comigo se você aproveitar esse conhecimento. Porque é uma evolução. A gente vai entendendo e você vai entender que precisa se manter fazendo as coisas, fazendo sempre pensando que isso vai te dar paz e vai fazer você com que você chegue no objetivo que você quer, assim como aconteceu comigo. E eu fui aprendendo educação financeira, fui acreditando porque eu fui tendo resultados, fui acreditando cada vez mais na importância de cuidar disso. E isso não atrapalhou a minha vida profissional, não atrapalhou a minha vida pessoal. Ao contrário, só me ajudou. Porque isso também me dava uma sensação de paz e até de felicidade. Porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. E isso é o que é o importante. Você aprende a controlar. E foi o que eu aprendi. Aprendi a controlar, a planejar, ajustar os meus planos para quando às vezes eu tinha planejado de uma forma errada. E é isso que você vai perceber que é possível fazer e é o normal para se fazer para conseguir atingir os objetivos. E você vai atingir. E com tudo isso que eu fui fazendo, as coisas foram melhorando. Eu comecei, inclusive, a dar palpites para as pessoas de como melhorar. E também ajudava algumas pessoas, elas se interessavam pelo assunto e às vezes em conversas, dando palpite, elas conseguiam fazer algumas coisas que melhoravam também o desempenho delas com o dinheiro. Então, isso aos poucos foi fazendo parte da minha vida e eu consegui, além de me ajudar, passar alguma coisa para algumas pessoas do que eu estava fazendo, de uma forma despreocupada e desinteressada também, só para que as pessoas pudessem também parar de ter alguns problemas que eu tinha tido. Então, isso foi muito importante para mim. E o interessante é que eu acabei passando isso um pouco mais profundamente para uma pessoa da minha família, e essa pessoa teve resultados rápidos. É claro, porque eu já estava avançado no meu conhecimento, nos meus controles, e eu passei de uma forma como, assim, como se fosse uma consulta. Passei para a pessoa e ela acreditou, primeiro resistiu, é claro, não queria fazer, não queria abrir mão de muitas coisas e inclusive do tempo de fazer, principalmente disso, mas quando ela resolveu fazer o básico, ela acabou tendo resultado. E o primeiro resultado que ela teve foi o quê? Ela teve uma sensação de paz simplesmente por saber o que ela estava fazendo com o dinheiro, onde é que estava indo o dinheiro dela. E esse retorno da pessoa, esse feedback sobre o que tinha acontecido depois que nós conversamos e que eu, na verdade, não dei mais dicas, acabaram sendo algumas orientações de como eu fazia em alguns encontros e eu falava para a pessoa o que ela devia fazer para melhorar alguns aspectos. E depois do resultado, que foi aquele sentimento de paz que ela teve, eu fui surpreendido porque ela acabou me dizendo: por que, Adilson, por que você não ensina as pessoas a fazer isso? Porque para mim foi tão simples aprender com o que tu me falou, foi tão rápido para eu ter esse resultado. É claro que ela não ficou rica nem nada nesse momento,
mas aquele sentimento de paz por saber o que ela estava fazendo com o dinheiro, já foi para ela de grande valia. E ela chegou a me perguntar por que é que eu não estava ensinando aquilo para as pessoas. Na verdade, eu nunca me dei conta de que eu poderia fazer isso. Foi porque era uma pessoa mais próxima e porque aceitou que eu pudesse dar aquelas orientações para ela e ela teve resultado. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de ensinar, eu queria ajudar, na verdade. E nessa época eu trabalhava CLT, ainda trabalhava como empregado, já trabalhava há 15 anos numa empresa, nessa época uns 14 anos mais ou menos, e então não tinha como ensinar as pessoas sobre isso, né? Então, mas aquilo ficou na minha cabeça. E depois de um tempo, quando completei 15 anos de empresa, eu acabei sendo demitido. E com isso, com aquela ideia na cabeça, eu também resolvi que eu ia fazer alguma coisa diferente. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Mas o que que eu ia fazer? Eu acabei pensando em ajudar as pessoas mais diretamente. Eu pensei em ajudar as pessoas com as suas finanças pessoais, com a educação financeira, passando aquilo que eu tinha aprendido com a minha experiência, com os meus fracassos, para que as pessoas pudessem melhorar suas vidas, para que as pessoas pudessem aproveitar esse conhecimento que deu certo para mim e eu tinha certeza que daria certo para elas. Mas isso também não foi de uma hora para outra, eu fiquei cozinhando isso por um tempo, porque eu não tinha ideia de como é que eu ia fazer. A ideia de criar um canal passava longe de mim, porque eu tinha muita vergonha de me colocar na frente de uma câmera, de me expor, de contar sobre essa minha trajetória para poder ensinar. Isso só as pessoas mais íntimas da minha vida sabiam. E eu fui tomando coragem, eu comecei a pensar que isso era importante, que isso ia também poder transformar a vida de algumas pessoas, que eu ia poder ajudar diretamente com isso. E eu estava tendo aquela oportunidade de fazer agora, porque eu também tinha conquistado a minha liberdade financeira para poder fazer isso naquele momento em que eu saí da empresa. Por isso eu criei esse canal para passar a minha experiência, para que as pessoas pudessem também ter oportunidade da transformação que eu tive e que é possível que a pessoa alcance, desde que ela se determine a fazer. Eu tenho certeza que também vai ser transformador na sua vida. Então, eu estou passando um pouco do meu método, do que eu desenvolvi para conquistar o caminho da paz financeira e que você vai saber agora, nesse passo a passo que eu simplifiquei para você. É claro que é preciso se aprofundar muito mais, que é preciso dedicar tempo para isso, mas esse é o norte. Foi por aí que eu fiz, por onde chegar na minha paz financeira, e é por esse caminho que eu trilho até hoje para manter a paz financeira na minha vida. Então vamos em frente agora e eu vou te passar o passo a passo com o maior prazer para que você também aproveite isso e comece a sua transformação o mais rápido possível. E o primeiro passo para encontrar o caminho da paz financeira é a conscientização. É você parar, se acalmar e tomar consciência da sua situação financeira atual, para que você possa começar a trabalhar em cima disso. É viver o agora, é ter um instante para que você comece a fazer um levantamento da sua vida financeira. O segundo passo é você ter clareza do que você quer para a sua vida e do que você não quer. Quais são suas metas, quais são os seus objetivos e quais são os seus sonhos. Lembrando que isso tem que estar sempre em harmonia com a paz que você deseja. Porque é disso que nós estamos falando aqui. Como eu comentei com vocês, o caminho da paz financeira para mim não foi para buscar ficar rico e nem milionário. É para que você possa ter uma vida digna, para que você possa ter paz na sua vida e que as suas finanças possam proporcionar isso para você. E isso vai acontecer no momento que você estabelecer os seus objetivos e começar a ter isso como claro para você. Porque se você não tem clareza, se você não tem um caminho para seguir, você vai estar sempre perdido ou perdida. Então,
a primeira coisa é ter clareza do que você quer. O terceiro passo é tomar conhecimento do que é preciso para que você alcance aquelas coisas que você se deu conta, que você teve clareza que você quer. Como é que você vai chegar naquilo que você quer? Como é que você vai alcançar os seus objetivos? Como é que você vai desenvolver tarefas para que você alcance as suas metas, até que você alcance o seu sonho? É preciso que você tome conhecimento e pense em soluções, em maneiras e no jeito que você vai chegar onde você quer. Então, esse é o terceiro passo, tomar conhecimento das possibilidades. E se você começar a pesquisar, você vai encontrar esse caminho, que foi exatamente o que eu fiz para encontrar o meu caminho lá atrás. O quarto passo é um pouco mais desafiador. Por que ele é mais desafiador? Porque ele vai te dar um choque de realidade. O quarto passo, você precisa conhecer a distância entre o seu objetivo, ou seja, aquilo que você quer, e onde você está hoje, que é o que você fez lá no primeiro passo, que é conhecer a sua realidade. Primeiro conhecer a sua realidade, depois saber onde você quer chegar, e agora é conhecer essa distância. No passo 3 você viu que é como encontrar os meios de fazer isso. E agora a gente encaixa tudo aqui no quarto passo. Sabendo essa distância e sabendo o que tem que ser feito, e principalmente levando em conta o seu critério, que você não pode perder a paz, porque é paz que você está buscando. É não levar confusão para a sua vida. Então, você tem que ter sempre em mente que tudo que você vai fazer para vencer a diferença da sua realidade atual até alcançar o seu sonho, atravessando pelas suas metas e objetivos, você precisa ter o critério da paz, porque senão vai tornar isso incômodo. E tem como fazer isso? É claro que tem. E essa é a melhor forma, porque você vai fazer de acordo com a sua capacidade. Você vai alcançar essa distância com a sua capacidade, com a sua realidade. Podendo, claro, crescer nisso e melhorar e aumentar a velocidade, porque você vai descobrir um potencial também quando você começa a se interessar por isso. E é claro que isso também melhora esse jogo de alcançar os seus objetivos. Vamos lá então para o quinto passo. Agora que você conhece a distância, para fazer o quinto passo fica muito mais fácil, porque o quinto passo é ações e priorizar para que você consiga alcançar as suas metas, os seus objetivos e os seus sonhos. É isso que você precisa fazer agora, é desenvolver uma organização das ações que você precisa executar para alcançar os seus objetivos. E então você já tem de uma forma bem estruturada para você conseguir fazer isso. E agora o passo 6. O passo 6 é planejar a execução das ações. Lá no passo 5, você organizou, fez o levantamento de tudo que você precisava fazer, organizou e priorizou essas ações, ou seja, quais precisam ser feitas em primeiro lugar. Agora, no passo 6, você vai colocar isso num plano, que é, além de organizar e priorizar, você vai colocar datas para cada uma dessas ações. E talvez você precise também dividir essas ações em pequenas atividades. E se tiver mais pessoas envolvidas, distribuir essas atividades. E você vai escrevendo isso, colocando data, data de início e data de fim, e vai distribuindo, caso você tenha alguém para distribuir. Caso contrário, isso vai servir para você mesmo fazer o plano. E não é porque você talvez esteja sozinho fazendo isso que você não precise desse planejamento. Por quê? Porque isso é o balizador. É por ele que você vai medir se você, como é que está o seu avanço. Então, primeiro você faz o plano, para depois acompanhar. Isso vai estar na sequência e eu vou mostrar para você. Mas agora é muito importante que nesse passo 6 você planeje, coloque datas para suas atividades e fracione elas da forma que for melhor para você, distribua, coloque a data de início e de fim para que você consiga saber como é que você está indo no avanço.
E aí você vai ter data para as atividades, vai ter data para as metas e vai ter datas para os objetivos e sonhos. Isso é muito importante para que você consiga avançar em direção ao caminho da paz financeira. O passo 7 é pegar esse plano que você fez e depois que você começa a executar, quando você já tem as primeiras datas que você já traçou um resultado para alcançar, é fazer o acompanhamento. É isso que trata o passo 7. É acompanhar a execução do seu plano. Ou seja, você vai ver se os resultados que você colocou lá no plano estão de acordo, se você está alcançando esses planos. E se você não está alcançando, tudo certo. Você só precisa saber o que você está fazendo, o que você precisa fazer para alcançar esses planos. E talvez você vá se dar conta que talvez tenha feito um plano muito arrojado, muito agressivo para começar. Ou que alguma coisa não deu muito certo, e tudo bem. Isso faz parte de todo o planejamento, em qualquer nível. Um planejamento não vai sair 100% como você planejou, a execução não sai 100%. Sempre vai ser necessário um ajuste ou outro. E é isso que você está aprendendo agora, que você vai, à medida que vai planejar e executar, você precisa acompanhar para ver o que está acontecendo e o que você precisa fazer de ajuste. E o ajuste é o oitavo passo. O oitavo passo é você ajustar esse seu planejamento para essa análise, esse acompanhamento que você fez e que te deu um resultado diferente daquilo que você planejou inicialmente. Então, no oitavo passo, você olha para o seu planejamento que não ficou muito aderente ao que você planejou, você ajusta o prazo, ajusta a capacidade, ou seja, você acaba colocando isso numa nova realidade que esteja mais de acordo para que você consiga executar. E qual é o parâmetro para fazer um ajuste? É sempre de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade e também não esquecendo do critério da paz. Você não pode perder a paz quando você faz um planejamento. E se você fizer um planejamento muito agressivo e fora da sua realidade, porque talvez você não tenha aprendido muito bem ainda, porque você não esteja com muita pressa de alcançar isso. Então, o critério de pensar que você não pode perder a paz com isso é importante para que você consiga ter êxito em concluir e ajustar e ir avançando gradualmente. Então, não se apavore se você não conseguir. Faça o ajuste e vai dar tudo certo. Se você não entendeu passo a passo, olha de novo o vídeo, até que faça sentido para você, porque foi exatamente isso que eu fiz e é isso que eu faço até hoje. Tem mais detalhes? É claro que sim, mas um vídeo ficaria muito longo se entrasse nos detalhes. E você precisa ter essa visão desses passos para depois começar a mergulhar. E é difícil fazer isso? Não é difícil, só vai depender da sua dedicação, da sua presença, né? E também de saber as operações básicas, porque depois você vai começar a colocar os números que você quer, dentro do planejamento, você vai começar a colocar valores, você vai criar parâmetros para isso. Então, talvez matemática básica seja uma coisa importante que você sabe. Eu tenho certeza que isso você sabe fazer. Então, não vai ter mistério nenhum. E, é claro, a dedicação. Existe muito conteúdo aqui no canal que você pode também olhar e aprender como fazer essas etapas, como preencher essas etapas com essas atividades, sobre dúvidas que você tem sobre educação financeira e que vai preencher esse passo a passo para que você consiga avançar. E você também tem o canal aqui para deixar suas dúvidas, para você compartilhar das suas dificuldades, para eu poder te ajudar. Tá? E isso é uma aula completa que eu estou dando hoje para vocês, junto com a minha experiência, o que aconteceu comigo, para que eu conseguisse chegar hoje a ter um sentimento de paz financeira. Então segue que você também vai conseguir. E quanto tempo você precisa para conquistar o caminho da paz financeira? Depende de você, depende de quanto tempo você vai dedicar todos os dias para aprender
Depende do que você pensa sobre esse vídeo, se você pensa que é bobagem, que não funciona, ou se você vai se dedicar, se você vai abrir mão de coisas que você está fazendo e não estão te levando a nada. Isso você deve saber. Vai depender de se você vai priorizar ter paz e felicidade na sua vida porque você quer organizar a sua vida financeira e ter paz financeira. O que você prefere? Eu tenho certeza que você sabe o que você prefere. E isso também vai determinar quanto tempo vai levar para você encontrar o caminho. Só que você não precisa chegar lá no objetivo final para se sentir em paz. Você precisa primeiro começar. Quando você começa, você já começa a ter resultados. Você já começa a ter vitórias. Quando você começa a colocar em prática, já é uma vitória. E você precisa comemorar isso. Porque você está vencendo, você está mudando, você está se transformando para ali na frente começar a aproveitar tudo que tem de bom. E essa caminhada, ela é importante porque você vai também tirar prazer do seu aprendizado, das suas conquistas. Porque aquele caminho antigo, que não estava te levando a lugar nenhum, não vai existir mais. Porque depois que a gente aprende alguma coisa e a gente não esquece, isso começa a fazer parte da nossa vida e beneficiar a nossa vida. E é isso que eu desejo que aconteça com você. Só que é com você, depende de você e da sua dedicação. Então, lembrar que você vai ter que dedicar pouco tempo para isso, para ter uma mudança significativa na sua vida. Pensa nisso para seguir em frente. E eu tenho certeza que você não vai levar 15 anos quebrando a cara como eu levei. Com esse passo a passo que é o começo, você vai levar bem menos tempo. Talvez daqui a alguns meses você já tenha resultados. Talvez daqui a um ano você esteja vivendo uma vida diferente. Talvez daqui a 5 anos você esteja conquistando seus primeiros sonhos. E 10 anos e 15 anos depois, pensa nas possibilidades que você quer para esses prazos, que é isso que importa. É você pensar no longo prazo e acreditar que as suas pequenas ações vão fazer diferença lá na frente. E comemorar essas pequenas ações. E você vai chegar lá. Pensa no que você quer daqui a um ano, 2, 5, 10. Isso também vai te ajudar a seguir nesse caminho. Você não vai perder tempo como eu perdi, porque agora você tem uma receita, um jeito de seguir isso. Então, se tudo que eu falei nesse vídeo fez sentido para você, a minha história, eu te peço, se você não deixou ainda, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos que eu posto aqui, na intenção de te ajudar a encontrar o caminho da paz financeira. Eu te desejo muito sucesso, que você consiga colocar em prática esse passo a passo e até o próximo vídeo. Um abraço.